Tudo bom, pessoal? Hoje, sábado, tô aqui no escritório, tava trabalhando, acabei de ler uma notícia super cedo aqui, já acordei e vi essa notícia, quis gravar aqui com vocês. Então, obviamente, eu tô mais informal, mas a notícia é muito importante para eu trazer aqui para vocês e nós vamos falar sobre a decisão de uma corte federal que acaba com essa história de não emitir green cards para pessoas, cidadãos de 75 países. Eu falei isso em fevereiro, eu gravei este vídeo em fevereiro dizendo que isso aconteceria. Muitas pessoas disseram, criticaram, dizendo não, lógico que não, uma ordem presidencial desse nível, uma coisa desse nível, um absurdo que você está falando. Tá lá, o meu vídeo tá lá, os comentários estão lá e aqui tá a decisão para vocês lerem. Nós vamos comentar sobre isso, mas antes eu vou explicar o que aconteceu. Nós tivemos, há alguns meses atrás, janeiro, se eu não me engano, uma decisão do Departamento de Estado que simplesmente decidiu que a partir daquele momento, cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil, não poderiam receber o green card mesmo que o processo fosse aprovado. Todos os processos, eu vi inclusive aqui vídeos de pessoas falando, não, agora está suspenso o processo. Nunca esteve suspenso o processo. Nunca esteve suspenso o julgamento do processo. Nunca esteve sequer suspensa as entrevistas para green card. O que estava suspenso era a concessão do green card, a entrega do documento para as pessoas. Nós temos diversos clientes no Brasil esperando, simplesmente, inclusive com o green card aprovado na entrevista, porém aguardando a entrega e a liberação para que essas pessoas possam vir para os Estados Unidos. Então, essa é a situação. Nunca houve suspensão do processo. Os processos continuavam andando, continuavam tocando, e eu disse para vocês, a minha expectativa é que até 30 de agosto isto esteja fora da pauta, isso seja derrubado. Hoje é dia 22 de agosto. Eu errei por 8 dias, isso está no meu vídeo, mas vamos lá. O que aconteceu? Uma juíza, Janet Vargas, se eu não me engano, de uma corte federal de Nova York, ela entendeu que aquilo ali era completamente discriminatório e sem qualquer embasamento legal, não previsto inclusive pela INA e violando os princípios da INA. Por quê? Porque o Departamento de Estado entendeu que cidadãos desses países são public charge. Na minha concepção, isso é um grande absurdo. Eu não sei de onde que eles tiraram essa informação. Por quê? Algumas pessoas são realmente public charge, inclusive pessoas que vêm de países que não têm qualquer tipo de restrição desses 75. Essas pessoas entram nos Estados Unidos, se utilizam de benefício público federal, de benefício público estadual, municipal e chegam para realmente parasitar o país. Mas não quer dizer que todas as pessoas daquele país façam isso. E não quer dizer que todas as pessoas dos países que não estão nessa lista não utilizem de public charge, né? Então, se você pegar a lista e for olhar, você vai falar, não, isso aqui é um absurdo. Você vai dizer para mim que uma pessoa que aplicou um green card através de um EB5, que hoje começa em 800 mil, vai a 1 milhão e 25 e vai mudar agora no mês que vem, se tudo acontecer da forma que as pessoas estão imaginando que vai. Eu, particularmente, acho que não deve mudar valor, mas existe a possibilidade de mudar valor ou correr o risco de não garantir o valor no final do ano que vem. Então, eu vou até gravar um vídeo para vocês, já gravei explicando isso, mas vou gravar explicando de novo para as pessoas a partir do dia 30 de setembro. Mas voltando aqui, você vai dizer para mim que uma pessoa que investe 800 mil dólares mínimo, mais a taxa de administração, mais custos de protocolo, custos de advogado e tudo mais, você vai dizer para mim que essa pessoa tem risco de ser um public charge para os Estados Unidos? Faz o menor sentido, né? Então, o que eu questiono muito é a questão da ilegalidade. Eu vejo muitos brasileiros dizendo, mas no Brasil é uma insegurança jurídica. Quando você toma uma decisão dessa, que viola um princípio da INA, uma regra da INA, e viola princípios constitucionais, você também está criando uma instabilidade jurídica, né? Então, isso é o que eu questionei em fevereiro, foi isso que eu disse no meu vídeo de fevereiro e foi isso que eu falei que aconteceria. Qualquer juiz federal que pegar essa decisão, ele vai derrubar. Por quê? É completamente
fora de qualquer princípio legal, fora de qualquer normativa conhecida e fora de qualquer situação que justifique, porque não tem como você generalizar. Você pode sim criar, o Departamento de Estado pode e deve criar uma regulamentação dizendo, olha, o agente, ao analisar os critérios que ele tem que analisar com relação àquela pessoa específica, seja ela do Japão, do Brasil, da Áustria, da Indonésia ou de Marte, na hora que ele olhar, ele fala, poxa, essa pessoa aqui vai ser uma carga pública, ela vai ser um public charge, ela vai trazer problema, ela vai trazer custo, ela tem tudo para se utilizar de benefício público federal, estadual ou até mesmo municipal. Poxa, essa pessoa então eu vou suspender, mas de forma geral, globalizada, não individualizada como todos os cidadãos daquele determinado país, porque não significa que todo mundo entra num país para utilizar algum tipo de benefício público. Eu, inclusive, disse isso aqui também em alguns vídeos, já falei umas 4, 5 vezes aqui. Quando eu recebi aqueles estímulos cheques, todos os meus estímulos cheques recebidos durante o Covid, todos eles estão dentro do meu cofre. Eu não depositei nenhum, nunca utilizei nenhum serviço público, nenhum benefício público federal, municipal ou estadual. Nunca utilizei nada. A única coisa que eu utilizei foi a escola do meu filho, porque realmente não tem escola privada. Mas eu tenho, mas não é da mesma qualidade. Mas o que eu paguei de imposto, eu garanto para vocês que justificou aquilo que ele utilizou de escola. Foi a única coisa. Nunca utilizei Obamacare, nunca utilizei nenhum plano de saúde, nunca pedi desconto em plano de saúde para nenhum tipo de benefício. Já falei para todo mundo aqui, meu plano de saúde fica entre 600, 700 dólares por mês. Eu e meu filho nunca utilizamos nada público. Quer dizer, então, que eu não teria direito porque eu seria um encargo público. Percebem? O conflito aí até de decisões do executivo com a legislação, né? Então, obviamente, o juiz faria isso, como fez muito corretamente. E agora, quais são os próximos passos? Bom, os próximos passos são: o governo deve entrar aí com um pedido de suspensão desses efeitos dessa decisão para que ele leve a uma instância superior. Não sei se isso vai muito além dessa situação. Por quê? Porque mesmo que ele faça isso, muitas outras pessoas, ou inclusive associações, vão entrar com recursos dizendo, peraí, então até que tenha uma decisão, todas essas outras pessoas que estão aguardando aqui, elas vão ser prejudicadas? Qual é o impacto disso na vida das pessoas e como que eu posso reparar uma situação dessa na vida dessa pessoa? É impossível, né? O tempo perdido de vida você não recupera. O tempo que essa pessoa perdeu, de repente, implementando um negócio, startando um business ou começando algo num outro país, o timing é muito importante. Então eu não sei se não vai chover. Se eventualmente eles recorrerem pedindo o efeito suspensivo dessa decisão, eu não sei se não vai chover ação em cima disso e que acaba tornando absurdamente caro para o governo. Não sei se eles também estão preocupados com isso, né? Acabamos de bater 40 trilhões de débito público, não sei se economizar seria algo oportuno nesse momento. Segundo passo. Agora, imediatamente com essa decisão, todos os consulados devem ser instruídos, consulados e embaixadas, a afastarem esse princípio, que foi uma ordem do Departamento de Estado, e começarem a julgar realmente como deveriam ter sido julgados, ou seja, de acordo com cada indivíduo, independente da sua nacionalidade. Se ele é um brasileiro e ele tem uma capacidade financeira de comprovar que ele não vai precisar ir atestar e fizer uma declaração dizendo que ele não vai utilizar nenhum tipo de serviço público, qual é o problema de emitir o green card dele, deixar ele empreender, deixar ele crescer, deixar ele investir dentro do país? Né? Qual é o problema? Eu, particularmente, vejo extremamente negativo uma decisão dessa que engloba pessoas e coloca todo mundo dentro de um mesmo balaio, como se todo mundo fosse, todo brasileiro, ou todo colombiano, ou todos esses 75 países, todos os cidadãos desses 75 países fossem pessoas que efetivamente fossem se utilizar de benefícios públicos. E eu vou dizer para vocês que se eu conheço de centenas, se eu conheço aí 2 dezenas de pessoas que utilizam, é muito.
Tá? Então, assim, a grande maioria das pessoas realmente elas acabam pagando mais imposto do que efetivamente usando algum tipo de benefício público. Então, eu realmente não concordo com essas ordens generalizadas, porque além de ferir a questão legal, ela também impacta numa outra questão, que é a discriminação, principalmente moral, daquelas pessoas daquele determinado país. Então, eu acho que foi excelente essa decisão dessa Corte Federal. Acredito que ela vai ser mantida. Se não for mantida e o governo recorrer e conseguir efeito suspensivo, eu duvido que a Suprema Corte mantenha não mantenha essa decisão, tá? Porque realmente não existe embasamento legal para que isso seja feito. Ou quer fazer? Vamos fazer, eu já disse isso para vocês. Eu sou extremamente a favor da democracia. Se quer fazer alguma coisa, quer fazer uma alteração legal, qual é o rito para fazer isso? Através de uma canetada de uma ordem presidencial? Claro que não, a própria Constituição diz como é. Pega, manda para o Congresso vai passar em votação, se for qualificada, ótimo, se não for qualificada, ótimo também. Passou, transformou em texto legal, a partir daquele momento, aquilo está valendo. Por quê? O Congresso é quem representa a população. E como o poder emana do povo, quem está no governo deve atender, obedecer e agradecer ao povo todos os dias por ele estar ali e ter a caneta na mão dele. Essa é a minha visão de democracia, essa é a minha visão de como as coisas deveriam acontecer, dentro da lei, dentro da Constituição e dentro daquilo que a gente espera, que realmente seja uma estabilidade para que as pessoas pelo menos tenham um pouco de paz aí, tranquilidade, para que elas possam investir, crescer e se desenvolver. Excelente notícia para todos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.